Marfa entrou no meu quarto, sobraçando um pacote. Deixou-o na mesa e abriu a bolsa. Trouxe seu cheque e mais esses 3 livros para traduzirmos. Normas de bem viver, compreende? Precisamos decorá-las com urgência. Estava sem pintura e parecia mais magra no seu vestido cor de areia. A cabeleira negra caía-lhe sobre a fronte no maior desalinho. Tirou os sapatos e deitou-se. Acendeu um cigarro. Eduardo vai casar, compreende? Vai se casar breve. Já fui avisada. Apertei com o polegar a taxa num dos cantos da gravura das rosas. Houve um dia em que elas me pareceram feitas de carne, mas hoje eram apenas um punhado de rosas num pote. Cerrei as venezianas para que o quarto ficasse mais fresco. Era longo demais aquele verão. Era longa demais a vida. Seria bom morrer jovem. Os deuses amam os jovens. André poderia citar na ocasião. Voltei-me para Marfa e animei-me com sua tristeza. Quem é ela? Não tenho a menor ideia e nem me interessa. O que interessa é que ele deixou de me amar. Mas ele chegou a te amar? Ela cravou em mim os olhos estrábicos e cobriu-os em seguida com o dorso da mão. Apanhei o pauzinho de cerejeira e comecei a limpar as unhas. De qualquer maneira, um rompimento era sempre doloroso, mesmo num caso medíocre assim. Pensei em Fernando, que há mais de 15 dias eu evitava. Em André, que não aparecia há mais de uma semana. Sumira completamente, desde aquela tarde. Todos tinham desaparecido. Nossa antiga casa também ia desaparecer. Minha mãe já encontrou um comprador. Disse-me ontem que antes do fim do mês pretende fechar o negócio. Vai vender nossa casa, Marfa. Já pensou? Telefonou-me, queria falar comigo com urgência, começou Marfa, com voz rouca. Achei-o tão excitado que me excitei também. O que seria que ia me dizer de tão bom? Vou me casar, anunciou eufórico, e faço questão de te dar a notícia em primeiro lugar. Um gesto delicado da parte dele, compreende? Muito delicado. Calou-se e, voltando o rosto para a parede, inclinei-me sobre ela. Quer tomar alguma coisa? Preciso ir ao meu bruxo. Ora, Marfa, não será preciso ir ao psicanalista para saber por que ele vai casar com outra. Eu lhe direi já, meu bem, eu lhe direi. Eduardo é boêmio, mas equilibrado. Ele só se casaria com uma moça normal. Acabou-se. Homem, para casar com moças do nosso tipo, tem que ter um pouco o espírito daquela gente do Exército da Salvação. Sabe como é? Aquela gente por demais otimista, que canta hinos enquanto vai recolhendo esmolas num caldeirão. É preciso ser crente mesmo para... Mas eu não me deito no divã para fazer essas perguntas. Isso tudo eu já sei. Vou lá só para falar, enquanto ele vai me ouvindo. Pois fale comigo. Você é má. Ele é bom para mim. Fui à mesa e com a ponta do pauzinho de cerejeira tentei seguir o labirinto da corola de uma das rosas da gravura. Achei que a rosa maior tinha um encanto perverso. Deixei cair o pauzinho. Nossa casa vai ser vendida. E daí? Você queria transformá-la em museu? Temos um louco na família e um louco é uma nota alta, compreende? Um louco que há mais de um ano eu ensaiava visitar. E adiava a visita para fazê-la em sonhos e sempre da mesma forma. A luz diáfana do sótão tanto podia ver do espelho como do vestido de noiva de tia Graciana, emergindo da mala com sua grinalda fosforescente. Via tio Samuel recortando a dama de paus do baralho. Via meu pai limpando seus livros. Corria-lhe ao encontro e quando ele se voltava para dizer o que tinha que dizer, vinha o passarinho empalhado e com o bico adunco partia o espelho em 1000 pedaços. Restava o perfume de hortelã, misturado ao de rosas. E a lembrança do passarinho, com seu doce olhar humano, naquela mesma expressão dos olhos do urso que encontrei no baile. Raíssa, telefona para o Eduardo. Quis perguntar-lhe, para quê? Mas fiquei ouvindo em silêncio o ruído, acobertado da máquina que recomeçou no escritório. Deitei-me de bruços ao lado de Marfa. Apanhei uma revista, abri-a ao acaso e fiquei a olhar
estupidamente para o retrato de um antigo criminoso de guerra que fora capturado. Como seria o enredo do seu novo romance? Tia Graciana insinuara que desta vez a história era terrível, mas tudo podia ser terrível para o lábiozinho curto. Abandonar, então, os personagens ideais? Não importava, ela podia lidar com os mais baixos sentimentos e continuava a pairar sobre os miasmas do pântano em permanente estado de levitação. Tinha seu jovem amante, sim, tinha seu amante, mas era tão discreta que até os mais cínicos, como Fernando, duvidavam dessa ligação. Vi sua mãe numa livraria, disse ele. Ia aproximar, mas o jovem André rondava próximo, o próprio guardião das portas do paraíso. Cumprimentei então de longe e ela sorriu, que já é alguma coisa. Excitei-me. Você quer insinuar que são amantes? Perguntei, e ele arqueou as sobrancelhas, evasivo. Não quero insinuar nada, amor. Acredito até que eles sejam apenas amigos. Com gente assim, tudo é possível. Telefona, Raíza. Ele vai querer marcar um encontro comigo, meu bem. É isso que você quer? Melhor ir ver seu bruxo. Se calhar poderá amá-lo um pouco. Ele é bonito? Um anão da floresta. Ora, mas nem isso. Eu só pagaria para ter um belo homem na minha frente. Um homem de olhar dourado fixo em mim. Tão fixo que eu sairia do consultório toda dourada também. Sempre achei que ele não se casaria nem com a mãe, compreende? De repente me aparece noivo, acrescentou ela baixinho, alisando pensativamente a franja. Encarou-me com curiosidade. Você me detesta. Por que você me detesta tanto? Levantei-me, fui buscar a garrafa de conhaque e o cálice. Nem eu mesmo ouvi o que murmurei enquanto abria a garrafa. Quer levar esse conhaque para você, Marfa? É da melhor marca. Olha aí, presente de Fernando. Fique com ele, com Fernando também. Fique com os dois, pronto, que tal? Ela deu uma risadinha. Levantou-se e começou a pintar os olhos diante do espelho. Um conhaque e um amante. Duas lindas ofertas, principalmente o amante. E não vai se arrepender da doação? De modo algum, quero amar André, em estado de castidade. Ela riu mais, calçou os sapatos, alisou a franja com a mão. Impressionante, compreende? Impressionante como você está sempre representando, Raíssa. Sempre representando, mesmo sem querer, o que é pior ainda. Você e esse André são dois cretinos com essas representações. Chega a dar pena, acrescentou apanhando a bolsa. Apontou para o meu peito. Mas seu melhor papel está aí dentro, compreende? Está aí. Descerrei as venezianas. O sol tinha desaparecido por detrás de uma enorme nuvem branca. Lá embaixo, os quintais estavam desertos. Mas não estou representando Marfa. Estou sendo sincera, quis dizer. Voltei-me. Ela já não estava no quarto. Corri para alcançá-la, mas o elevador acabava de descer. Mas nem sequer a vi entrar. Só agora estou saindo do quarto para buscar esse chazinho. Hoje amanheci indisposta, a enxaqueca. Quer tomar uma xícara comigo? Convidou ela com brandura. Era como se não me visse há muito tempo. Venha, querida, comprei uns biscoitos deliciosos. As cortinas estavam cerradas e na obscuridade de concha tive a sensação de estar mergulhando num sonho. Olhei para o relógio de madrepérola em cima da mesinha. Há não sei quantos anos estava parado nas 3 horas. Ele não tem conserto? Tia Graciana seguiu a direção do meu olhar. Ganhei esse relógio de papai. É uma peça de arte, mas nunca funciona direito. Pat quis levá-lo para tentar mais uma vez. Não deixei, é inútil. Tem relógio que só serve mesmo de enfeite, não é verdade? No silêncio que se fez, procurei ouvir a máquina martelando no escritório. Esse livro, de certo, vai ser enorme. Ela devia contratar uma equipe de escritores. Você conhece o enredo? Que enredo, querida? Fez tia Graciana erguendo o bule. Encarou-me. Ah, sim, o enredo. Ela me falou no enredo, mas superficialmente. Você sabe, Pati é muito reservada. Quer com leite? Unilar-me. O lábiozinho curto teve uma contração graciosa. Você me fez lembrar agora sua avó. Ela também pedia assim, uma lágrima de leite. Apenas uma lágrima. Íamos para o quarto e nessa horinha do chá, que era a melhor hora do dia, ficávamos as três conversando sobre tudo e sobre nada. Vocês três, mamãe, Guilherme e eu. Pat estava no colégio interno e mesmo quando saía não participava dessas prosas.
Nossas miudezas não podiam interessá-la, disse num tom pensativo. Mas isso é questão de temperamento apenas. Pata é uma flor. Também é a opinião de André. Raíssa, não. Mas titia, não seja cega. Eles se amam. Jamais ela amou tanto na sua vida. Não é assim que se deve dizer? Ela amou seu pai. Contornei com as mãos a cintura do manequim de golinha de renda, ajustada com alfinetes ao redor do pescoço. A fidelidade que ela conseguia, mesmo das pessoas que mais ferira. Casou-se com ele para se livrar da família. Não precisaria ter se casado se fosse menos convencional, mas está claro que tinha que dar essa satisfação. Então casou-se. Calculou mal porque, ao se libertar da família, veio-lhe em troca uma outra, maior e mais complicada. Um marido como ele, sem ambição e ainda por cima viciado. Um cunhado demente, uma sobrinha cheia de problemas. E eu nascendo quando o casamento já estava estourado. Ah, se ela pudesse livrar-se de todos como de uma ninhada de gatos. Esqueceu-se de incluir sua tia solteirona. Mas não se esqueça de que nunca pesei para Patrícia. Tenho meus rendimentos próprios, querida. Apesar do desastre financeiro, sempre herdamos alguma coisa. Mas não me referi a você que pesa tanto quanto isso. Protestei apanhando o arminho de pó. Empoei as mãos. Quero dizer que para ela só ficou aquela casa e algum dinheiro que Giancarlo. Bem, ele era uma flor, mas não tinha mesmo jeito para nada. Perdeu a farmácia, foi lesado numa firma. Tudo para ele corria tão mal. E tinha ainda essa coisa de beber, acrescentou baixando a voz como se meu pai pudesse entrar a qualquer momento e ouvi-la. As privações que Patti passou, a luta para equilibrar as finanças, até fome pode-se dizer. Ajudei no que pude, principalmente depois da morte dele. Era um sonhador, um romântico. Aliás, não posso criticá-lo porque, nesse ponto, também sou assim, desprendida, confessou num suspiro. Acariciou com as pontas dos dedos a tampa do bule de prata. Mas tome seu chá, está esfriando. Apanhei a xícara, uma folhinha veio à tona. Triturei-na nos dentes. Ela entrou num jogo errado e não teve coragem de saltar fora. Depende do que você considera coragem. Para mim, ela demonstrou coragem, justamente ficando. Olhei surpreendida para o labizinho curto que me enfrentava com firmeza. Mas titia, basta ler seus livros. Em cada personagem há um pouco dela, nessa ânsia de solidão, nesse desejo de fuga. Todos se debatem em meio de armadilhas, ciladas. A luta é sem descabelamentos, certo, mas por isso mesmo ainda mais desesperada. Prisioneiros, titia. Ela e eles, uns prisioneiros muito distintos, distintíssimos, mas prisioneiros. Tia Graciana ergueu o olhar até o lustre. Com a ponta do dedo limpou uma lágrima. Ela amou seu pai. Aproximei-me da vitrina, cor-de-rosa. Uma leve camada de poeira cobria os cálices. Lembrei-me de que minha avó sabia fazer licor, uns licores adamados com nomes mitológicos, Minerva, Orfeu. Vi-me no fundo do espelho da vitrina como se fosse feita do mesmo cristal rosado dos cálices. Eu não queria magoá-la, titia. Por nada nesse mundo eu a magoaria. Ela chorava silenciosamente, enquanto ia tomando chá. Não se importe, querida. É enxaqueca. Devia estar pensando em Simônia. Lembrei-me de um homem moreno e peludo, lidando com rendas de trás do balcão. Várias vezes acompanhei até a loja para comprar miudezas. E enquanto os dois conversavam baixinho, eu contava os botões. De uma enorme caixa que ele punha no meu colo, a loja cheirava a naftalina. Loja dos dois irmãos. Deixei a xícara na bandeja. Tia Graciana enxugava disfarçadamente os olhos num retalho de seda, cor de mel que tirou da cestinha de costura. O que poderia dizer-lhe para animá-la? E não era a ela que eu queria ferir. A ela que nada mais tinha, nada a não ser algumas lembranças, mais esgarçadas do que aquelas cortinas. Uma realidade apenas se destacava em meio da desolação. Um homem de sobrancelhas densas e pulsos cheios de tatuagens azuis. Beijei-a e, pensando em ir para o meu quarto,
achei-me de frente do escritório da minha mãe. A porta estava aberta. Estou interrompendo? Ela pousou as mãos no teclado da máquina, tirou os óculos. Não está interrompendo. Quer uma xícara de chá? Comecei a rir. Inclinei-me para cheirar o solitário botão de rosa espetado no vaso. Há bandejas de chá por todos os lados nessa casa. Acho que nossa família tem raízes no Oriente. É ver a China. Ela serviu-se imperturbável. Havia 2 xícaras na mesa. Naturalmente, Dionísia esquecera de que André estava ausente. Então, Raíssa, quais são as novidades? Faz tempo que não acontece nada, mamãe, a não ser esse calor. Mordisquei uma torrada, mas sabe, só mesmo nesse aspecto, vocês duas se parecem. Quero dizer, Titi e você. Acho que é o único traço familiar entre ambas. Um bule de chá. E também essa preferência pelas cores tímidas. Vocês só usam o rosa, o lilás, azul claro, cores assim. Titi está cortando o vestido cor de mel. Ela encarou-me. Usava uma blusa de percal com delicadas ramagens num fundo verde de água, os cabelos presos, o rosto liso, limpo. Que espécie de beleza era aquela? Parecia vir de dentro, tão mansa, grave. Era incrível como enfrentava a claridade perigosa de um dia assim radioso. Mas como está você, filha? Moramos na mesma casa, não nos encontramos nunca. Encolhi os ombros, acendi um cigarro. E o livro? Adiantado? Estou no fim. Diz que os antigos comiam folhas de louro para se inspirarem. Você faz assim também? Prefiro folhas de chá, respondeu. Ela pousando a mão nos originais ao lado da máquina. E o Fernando? Descobri que havia sardas na sua mão. E essa não eram sardas de sol. Enfrentei num desalento as solas dos pés no tapete. Por que aquelas sardas? As mãos envelhecer primeiro. E o Fernando? Repetiu ela, baixando as mãos para o regaço, num gesto instintivo de proteção. Recuou um pouco, como se tivesse pressentido minha descoberta. Ainda estão firmes? Sentei-me. Por que aquilo tudo? Ela não devia ter medo de mim, não devia. Queria a jovem, em plena força, com todas as armas. Devia haver um creme para fazer desaparecer aquelas sardas. Tive vontade de ajoelhar e deitar a cabeça no seu colo. Não sei dele, mamãe, respondi com brandura. Faz dias que não nos vemos. Resolvi me afastar. Acho que acabou o amor. Há um outro? Tive um sorriso. Esmaguei no cinzeiro a brasa do cigarro. Mais ou menos. Um amor platônico. Creio mesmo que sem maiores consequências. Ele me ama, mas tem também um outro amor. Espécie de partilha espiritual. E os estudos? Quer dizer que não vai mesmo continuar? Por que é que ela falava naquele tom? Por quê? Mas eu seria uma grande pianista? Só depois de muitos anos de trabalho você poderia ter essa resposta. Seria preciso antes muita dedicação, muito amor, para que um dia você mesma saiba. Se venci? Atalhei-a levantando-me. Quer dizer que só na velhice? Não, muito obrigado. Quero a resposta já. Não suporto a ideia de passar a vida estudando para depois um Goldenberg me anunciar que não tenho vocação, que devo fazer outra coisa. Ela pareceu concentrar-se num pensamento doloroso, mas distante. Os olhos se apertaram cheios de uma ácida sabedoria. Mas a expressão não durou mais do que um brevíssimo segundo, e logo a fisionomia ficou de novo serena. Ainda não chegou a hora. Que hora? Quando chegar você saberá, disse ela baixinho. O sorriso irradiou-se da boca para o olhar. Você saberá, Raíssa. Voltei-me para a estante e abri ao acaso um livro. Mas senti que ela ainda sorria, o olhar fixo em mim. Ah, como me irritavam aquelas expressões veladas de sábio do Sião conversando com a formiguinha. A dama esquiva. Se um pintor fizesse nesse instante seu retrato, tinha que batizá-la assim, a dama esquiva. É bom esse romance, mamãe? Abri justamente na página em que a heroína está se preparando para ir ver o amante. Olha aí. Então ela desligou o telefone e ficou à escuta com a sensação de que alguém ouvira a conversa. As casadas usam lenço na cabeça e óculos escuros. As livres,
usam apenas o lenço e assim mesmo, raramente, mas por causa do vento. Que livro é esse? Recoloquei-o na prateleira. Mas de qualquer forma é uma chatice isso de se precisar recorrer a um apartamento para os devidos fins. A coisa teria outra graça se acontecesse sem planos, com a beleza do imprevisto, como nas fitas românticas. Os dois galopando pelo campo afora, tudo tão natural, tão inocente. Na volta do passeio, cai então aquela tempestade. E adivinha onde é que eles vão se abrigar? Ela pousou as mãos no teclado da máquina. Ficou séria. Não faço ideia, Raíssa. No pavilhão de caça. Mamãe, há um maravilhoso pavilhão de caça no meio do bosque. Ninguém sabe de quem é, mas está lá. Lá está ele. Com a lareira acesa, na frente da lareira, aquele tapete peludo, aberto como um convite. O fogo põe reflexos de brasa no rosto dela, que ri de alegria. Uma criança alegre. Há vinho, pão, mas o pão eles comem depois. Por enquanto só bebem vinho. E de repente ficam em silêncio olhando o fogo. E mais, de repente ainda, se enlaçam e então só fica na tela a lareira fazendo aquele barulho que pode ser também o arfar de carnes e roupas. Até as roupas palpitam nesses pedaços. O fogo vai se apagando, e como cena final a gente só vê uma pequena chama. Veja se não é linda essa ideia. Uma pequena chama já exausta, tentando lamber a lenha. Que tal? Ela esboçou um sorriso. Acho que você devia escrever. Mas não é mesmo? Assim deviam ser os encontros dos grandes amantes. Gente como Marfa, como eu, pode se enfiar em qualquer porão, está tudo bem. Mas uma criatura como você, por exemplo, já pensou nisso? Entrar num prédiozinho suspeito, meter-se no elevador com palavrões por todos os lados, feitos a canivete na madeira. Já pensou? André também é outro que só combinaria no tal pavilhão. Baixando o olhar para o teclado, ela tamborilou de leve nas letras. Na comissura da sua boca formou-se uma pequenina prega, mais de cansaço do que de desgosto. A voz ficou mais profunda. Não sei se você sabe que André está saindo de uma crise muito grave. Ele me contou e que quase lhe custou a vida. É um moço de uma sensibilidade doentia, cheio de inibições e ao mesmo tempo tão sem mistério, tão puro. Menino ainda, perdeu o pai. Eu também perdi o meu. E a mãe foi viver com outro homem. Nunca mais apareceu. Ele adorava a mãe, uma criatura que parece ter sido tão encantadora quanto irresponsável. Foi criado por uns tios sem filhos, uma gente mesquinha, fria, que o aceitou apenas por obrigação. Nessa casa ele cresceu completamente solitário, sem amigos, sem distrações. Apegou-se ao padre que morava na casa vizinha e que foi a única pessoa que o tratou com afeição. Começou a acompanhá-lo na igreja, ajudava-o na missa e acabou sendo coroinha, depois sacristão. Então se voltou para Deus, mas com um ardor sem saúde, sem alegria. Está me entendendo? Entrou para o seminário. Um ótimo aluno, mas lá dentro já começaram as primeiras dúvidas que teve quanto à vocação. Veio a primeira crise, veio uma segunda, mais violenta ainda. Foi internado num sanatório, tomado da maior depressão. Quando melhorou, não quis voltar para o seminário sem estar certo da cura. Então deixou a cidadezinha e veio para cá, mas tão sem recursos que chegou a dormir as primeiras semanas no banco de jardim. Sinistro, mamãe, sinistro. Até que conseguiu um emprego, prosseguiu ela com voz incolor. Começou a lecionar latim, tudo em meio das maiores dificuldades. Foi quando leu meus livros e procurou me conhecer. Tenho feito tudo para ajudá-lo, imagino. Ela cravou em mim um olhar ansioso. Tome cuidado, Raíssa, tome cuidado. Não devo entrar em pormenores, mas quero apenas que saiba que ele ainda não está curado, embora aparente às vezes tamanha segurança. Eu conheço também, mamãe. Você me explica as coisas como se eu fosse uma criança. É tão divertido, mas tudo que você me disse eu já sei, que é um inseguro, um inibido, se calhar virgem. Ele é virgem. Raíssa, eu queria tanto que você conversasse comigo noutro tom, mas se é este o meu tom, eu sou seríssima, mamãe. Queria saber apenas se você pretende fazê-lo desistir da ideia de ser padre. Não pretendo nada, filha.
Sozinho, ele terá que descobrir que o fato de não ter vocação para a carreira não significa uma traição a Deus. Quero apenas ajudá-lo porque sei que no momento precisa de mim, como meu pai precisou. Ela prumou-se na cadeira enquanto acendia um cigarro. Quando me encarou novamente, não tinha mais no rosto qualquer vestígio de emoção. Disse apenas com voz nítida: quando sair, feche a porta.